Iniciamos agora mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Do pouco que o conhecimento humano permite saber sobre Deus, consta os seus atributos essenciais. Por ser o Criador de tudo, o que não é obra dos homens, inclusive os universos e o próprio ser humano, a lógica e a razão nos faz deduzir que Deus é onipotente, ou seja, Ele tudo pode, é o Todo-Poderoso, como nós costumamos dizer. Também tem que ser eterno, único, imaterial, imutável e absolutamente justo e bom. Muito bem, fiquemos com este último atributo, a justiça divina. Podemos dizer que, em linhas gerais, ela se expressa para nós na lei de causa e efeito. E uma das frases mais conhecidas para representá-la é a da que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Pois é exatamente disso que nós vamos falar hoje no tema livre. Em várias ocasiões já tivemos oportunidade de citá-la de passagem. Hoje nós vamos nos demorar um pouco mais para aprofundar a nossa compreensão a respeito dela. Temos ainda a fonte Allan Kardec com uma análise da visão espírita sobre a depressão e a validade ou não de crermos atualmente na aplicabilidade da afirmação de Jesus de que os últimos serão os primeiros. Isso no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Amigos, nós estamos iniciando nosso tema livre de hoje. Escolhemos por temática propriamente dita, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. É uma frase bastante conhecida no meio espírita, como eu coloquei na abertura. Nós aqui também já tratamos dela, assim, de passagem, várias oportunidades, mas nunca nos aprofundamos para entender melhor o que significa isso. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Rose, está também ao meu lado aqui a Mariana. Então, Rose, inicialmente, o que significa, do ponto de vista da doutrina espírita, do nosso entendimento, não é, claro, o conceito literal, mas o que significa sementeira livre, colheita obrigatória? Porque, diferentemente da agricultura em geral, que você planta e se não quiser colher, não colhe, né? Mas moralmente não é assim, então. Moralmente não é assim. Atribuem essa frase até a Jesus, mas não consta, né, dos textos evangélicos. Ela aparece indiretamente, implicitamente em vários trechos. Paulo de Tarso, acho, na a carta aos Gálatas, ele foi mais explícito. Ele diz que a gente colhe o que semeia, né, ou só ceifa o que semeou. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da doutrina espírita, isso nos relembra que nós, quando fomos criados simples, primitivos, no princípio espiritual, sem experiência alguma, precisávamos adquirir essa experiência ao longo de várias vidas. Para a aquisição de experiência, o que se faz? Se vive, se erra, se repete a experiência. A educação é fruto dos resultados de cada tipo de experiência vivida. Se você quer educar uma criança, você precisa dar consequências negativas àquilo que a afasta do caminho correto e consequências positivas àquilo que a aproxima do caminho correto. Você não pode premiar um aluno relapso e castigar um bom aluno, por exemplo, numa escola. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos permite errar, nos permite termos liberdade de agir, então somos livres para escolher a nossa reação, a nossa ação ante cada fato novo que se nos apresenta ao longo das várias existências. Mas, uma vez escolhida a conduta que nos compete, uma vez que nós optamos por determinada linha de ação, ela nos trará inevitavelmente as consequências morais advindas dessa escolha. Por quê? Não por castigo, mas porque precisamos adquirir experiência. Porque é necessário que as nossas escolhas que nos afastam da virtude, do conhecimento do bem, da sabedoria, tragam consequências ruins para que nós não tendamos a repeti-las indefinidamente.
E é preciso que aquilo que nos aproxime da paz, da beleza e do amor nos traga consequências positivas, para que nós tenhamos incentivo e motivação para progredir. Não acha? É isso mesmo, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória, vai trazer também a questão da responsabilidade quanto espírito, né? Então nós vamos lembrar lá na passagem de Paulo que tudo me é lícito, mas nada, nem tudo me convém. Então ele está falando o quê? Nos chamando a atenção, assim, nós temos a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas nós também temos que ter a responsabilidade dessas escolhas, das consequências que essas escolhas irão acarretar na nossa vida. Então, se nós praticamos alguma coisa que não é boa, que nos faz errar, né, Deus vai permitir que nós ressarcimos isso numa nova oportunidade, numa nova existência, de forma que nós iremos aprendendo e com isso nós iremos então evoluindo. Então nós temos que parar um pouquinho e pensar assim, tá, eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, podemos, só que também nós temos a consequência que isso nos trará. E às vezes nós pensamos assim, ouvimos comentários assim, ah, fulano não é tão honesto assim e está sempre se dando bem, né? Porque eu aqui seguindo tudo direitinho. Como se fala isso, né? Ah, eu aqui pago meus impostos, sou um cidadão correto, não faço mal para ninguém e a minha vida não anda, não vai para frente. E o fulano lá. Só que nós esquecemos que nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui de passagem, né? Então, nessa existência dá a impressão que a pessoa se saiu bem, né? Se saiu bem, né? A justiça dos homens não a alcançou, né? Mas nós não estamos vendo o depois. Né? O que é fundamental nisso, né, na minha opinião, é que a consequência ruim para o erro, para o ato egoísta, para o crime até, ela não é castigo. Como não é castigo a aula de reforço, a recuperação para um aluno relapso. Ela é a prova do atento cuidado paternal de Deus para conosco, que nos dá a repetição, às vezes dolorosa, se nós infligimos dor aos outros, né? Das experiências negativas, de forma a triunfarmos, a aprendermos a sermos bons. Se nós, quando fomos criados, éramos todos mais ou menos iguais, simples e ignorantes, o que nos diferencia? O que nos prepara para assumirmos o nosso papel no universo, né? Para termos a gratificação pessoal de sermos úteis em alguma coisa, para criarmos aqueles laços de amor, de família que dão sentido à nossa vida. É a nossa individualidade, a nossa diferença, a nossa capacidade de contribuir com alguma coisa, a nossa certeza de que somos melhores cada vez mais. E isso só se dá através da colheita obrigatória daquilo que nós plantamos. Para quê? Para adquirirmos experiência. Mariana, uma outra passagem não lembro agora de cabeça qual o apóstolo, qual o evangelista, melhor dizendo, que fala, reproduzindo o ensinamento de Jesus. Tudo isso que a gente está falando aí da sementeira livre, a colheita obrigatória, ela tem a ver com aquela frase, a cada um segundo as suas obras? Pois é, né? Porque a obra, faz uma obra boa, vai ter, aspas, um salário bom de retorno, né? Pratica coisas ruins, obras mal construídas. E, aliás, tem uma outra passagem do Evangelho que diz lá para construir a casa sobre a rocha, porque conforme o local que construir lá sobre areia, ou vai vir o vento e vai arrastar, vai destruir. Então, essa solidez de fé que nós devemos ter em Deus e a consciência nos atos, desde os mais simples do dia a dia, implica que lá na frente a gente vai ter essas consequências. Então, eu só queria realmente saber se você concorda que a cada um segundo suas obras está na mesma linha de pensamento daquilo que a gente falou até agora. É verdade, porque cada um é dono de si, cada um é responsável por si. Eu não posso responsabilizar o outro pelas minhas escolhas e as consequências que isso vão trazer. Então, cada um segundo as suas obras, né? Está lá em Mateus.
né, quando Jesus, né, afirma, e o Mateus transcreve isso no Evangelho, no Novo Evangelho, então falando o seguinte, a nossa intenção, ela conta, ela tem um peso. Então, muitas vezes nós fazemos coisas grandiosas apenas vazias, como a casa feita na areia. Coisas apenas para chamar atenção, para criar em nossa volta uma aura de pessoa caridosa, uma pessoa de bem, mas a nossa intenção é a pior. Então, o que nós estamos plantando, o que nós estamos obrando, não é real, não é verdadeiro. E isso também vai nos trazer consequência. Nós temos um Pai, né? Um Deus de amor, de misericórdia, de justiça. Então, esse senso de justiça é para todos nós, não tem os escolhidos. Todos nós temos, sim, ali como nossa meta, a evolução. É importante lembrarmos disso, eu acho, complementando só, é que dizem-nos, né, os espíritos, a doutrina espírita, que nós, às vezes, estamos presos a provações, a expiações dolorosas, né? Limitações de doenças, limitações econômicas, limitações familiares. E temos que entender que esses processos, de alguma forma, parecem que nos tornam escravos das escolhas que fizemos no passado distante. Né? Eles se revelam como experiências necessárias, mas não são impostos fatalmente, são consequência educativa das escolhas que fizemos lá atrás. Entretanto, eles não têm uma função puramente retributiva, como a pena no Código Penal, por exemplo, não tem a função de castigar. Eles têm uma função educativa, porque se eu não sentir que aquilo não se faz, como é que eu vou ter experiência para ser um espírito livre, culto, com sabedoria, com amor, respeitando o direito do outro? E Deus nos criou para a liberdade plena. Para atingirmos a liberdade plena, temos que ter o domínio da responsabilidade pessoal plena. E ela só se adquire com a experiência. Então, a colheita obrigatória da sementeira livre é a forma de nós adquirirmos experiência e desenvolvermos responsabilidade para aprimorarmos as nossas condições pessoais, conquistarmos a felicidade plena e sermos úteis no universo que nos acolhe. Agora, Rose, vou mudar um pouquinho a pergunta que eu fiz para ela. Falei sobre a cada um segundo suas obras. Agora eu pergunto para você. E lá vem. E isso aqui, tudo que a gente está falando, já que é obrigatório, a gente fala, alguém usou, ela acho que usou o termo, o amargor de certos frutos, maus frutos que a gente semeou, mas existe uma outra coisa que é herdado, a herança da lei mosaica, que é a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Chega-se a esse ponto, ou a misericórdia divina, ela tem uma maneira, um mecanismo de fazer uma compensação, de modo que o indivíduo totalmente arrependido por um conjunto de atos negativos... Se ele pode querer atenuar a pena. Atenuar a pena, talvez... ao mesmo tempo que ainda está colhendo maus frutos aqui, mas quem sabe no outro cantinho do quintal já semeando coisa boa. A questão é, Deus é perfeito ou não é? Né? O homem é imperfeito e o homem no seu Código Penal, gente, ele prevê que a pena pode ser atenuada. Como é que ela pode ser atenuada? Pela boa conduta do detento, né? Pelo seu esforço em trabalhar. Imaginem Deus que é Pai e que nem tem a função retributiva da pena, nem quer castigar. Quer só educar, quer só ressocializar, né, aquele que está preso às consequências negativas dos seus atos. Ele dá todas as oportunidades. Quando nós livremente plantamos a semente para o futuro, agimos, né, e ferimos o direito alheio ou a nossa própria harmonia, as consequências se impõem. Mas quando nós servimos voluntariamente, quando nós nos esforçamos para superar as limitações, quando nós fomos generosos, nós também plantamos. E essa semente frutifica com a bênção divina em nosso favor. Então, quando nós estamos, mesmo limitados pela expiação, sujeitos a contingências dolorosas, a enfermidade, a miséria, a doença, né, a solidão,
mas nós nos desdobramos em não pensarmos em nós mesmos, nem cultivarmos as nossas mágoas, e nos debruçamos sobre as necessidades daqueles que nos rodeiam tentando servir, nós estamos plantando hoje as sementes não apenas de um futuro distante, não estamos preparando apenas a colheita de um futuro de outra vida. Nós estamos imediatamente adquirindo mérito e condições para atenuarmos as circunstâncias atuais que nos rodeiam. E Deus nos envia muito mais do que o sistema prisional ao preso que se regenera. Deus nos envia o recurso para atenuar as nossas provas desde já. Mariana, a Rose ainda tem um epílogo ali das falas tempo, dela. É porque eu adoro essa agora, é uma poesia. Você poderia acrescentar aí mais uns 30, 40 segundos, alguma coisa que você tem? Isso. Do que a Rose trouxe para nós, né? Tem um livro de André Luiz que ele vai dizer para nós, né? Não lembro qual é o título desse livro, mas ele vai trazer assim, que na contabilidade divina não é igual dos homens, porque tem os agravantes e tem os atenuantes. Então, Deus é misericórdia, Deus é justiça e é amor. É. Com certeza. Tem um encerramento. Tem um poema do Tagore, um poema não, um texto, mas sempre é uma prosa, é uma poesia em prosa, né? Que eu amo muito, e que fala sobre a vantagem de você servir. Diz-nos Rabindranath Tagore em Gitanjali: eu estava mendigando de porta em porta no caminho da aldeia quando tua carruagem de ouro apareceu ao longe como um sonho deslumbrante. E fiquei me perguntando, extasiado, quem seria esse rei dos reis? Minhas esperanças voaram alto e pensei que meus dias infelizes haviam chegado ao fim. Fiquei sentado, esperando esmolas que me seriam dadas sem serem pedidas e um tesouro espalhando por toda parte na poeira. A carruagem parou onde eu estava. Teu olhar pousou em mim e desceste sorrindo. Senti que a felicidade da minha vida havia enfim chegado. Então, de repente, estendestes a mão direita e me perguntaste: o que tu tens para me dar? Que gesto régio foi esse, o de abrir tua mão para pedir esmola a um mendigo? Eu estava confuso, eu não sabia o que fazer. Tirei então da minha sacola o menor grão de trigo e entreguei a ti. Contudo, qual não foi a minha surpresa, quando no fim do dia esvaziei minha sacola no chão e encontrei um grão de ouro entre as pobres migalhas que restavam. Chorei amargamente, lamentando não ter tido a coragem de entregar-me todo a ti. Aquilo que nós damos, então, Deus nos transforma em nossa vida em recursos que atenuam as nossas provas. Plantamos para o futuro todo o bem possível. Prezados amigos, tempo esgotado. Até a próxima semana com o nosso Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre a visão espírita da depressão. Como é que a gente pode entender, já que depressão é um transtorno de ordem afetiva bastante grave. Antigamente, ele entrava dentro da classificação de transtornos do humor. Bem, segundo o DSM, que é um livro que traz critérios diagnósticos utilizados pelos médicos psiquiatras, pelos psicólogos no mundo todo, para a pessoa ter depressão, ela precisa apresentar alguns sintomas por mais ou menos 2 semanas seguidas, mais do que um desses sintomas que eu vou falar para vocês. Então, o transtorno ele é diagnosticado quando a pessoa apresenta um sentimento de desvalia muito grande, uma falta de motivação para fazer as coisas, que é chamado também de anedonia, falta de prazer, né? Aquelas atividades que a pessoa antes fazia com prazer, agora ela não vê mais sentido em realizá-las. Também a pessoa sente muita culpa, ela sente que como se o mundo estivesse desmoronando, também afeta a parte atencional desse paciente.
ela tem alterações de apetite, ela pode comer muito ou ficar sem fome, não ingerindo alimento por 1 ou 2 dias, por exemplo. Ela perde a vontade de viver, tem pensamentos suicidas, e em muitos casos pode cometer o suicídio. Ela tem um sentimento de culpa muito grande, como se todas as coisas que acontecessem, e os pacientes relatam dessa forma, fossem culpa dela, né? Por alguma razão, elas acham que são responsáveis por algo de ruim que tenham acontecido nas suas próprias vidas e na vida das outras pessoas. Bem, se a pessoa apresentar esses sintomas por mais de 2 semanas e vários desses sintomas e que permaneça até 1 mês ou mais do que 1 mês, ela vai precisar consultar um médico para verificar e checar se ela está ou não com depressão. O tratamento para depressão, ele inclui a psicoterapia e a parte de medicação, já que a depressão traz alterações nos neurotransmissores, principalmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Bem, essa é a parte médica da depressão, mas e qual é a parte espiritual? Divaldo Pereira Franco traz nos seus livros e também Sueli Caldas Schubert, em vários escritos, né, vários artigos, que a depressão está ligado com um sentimento de culpa, provavelmente de vidas passadas. Então, esse espírito que teve experiências dolorosas, que se sente culpado por essas experiências, por não ter conseguido lidar de uma maneira adequada, pode deixar que esse sentimento ou que essas memórias inconscientes, que ele não consegue traduzir ou saber de onde vem, mas que essas memórias influenciem no seu comportamento hoje. Então, ele começa a ficar ensimismado com ele mesmo, pensativo, sem saber de onde vem aquele sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na parte que fala sobre a melancolia, os espíritos superiores fazem também uma observação bastante importante, que o espírito, quando ele se desdobra do corpo físico, ele experimenta uma sensação de liberdade. E quando ele retorna para o seu corpo físico, geralmente esse desdobramento feito pelo sono, quando ele retorna para o corpo físico, é como se o corpo fosse pesado, fosse uma prisão para esse espírito, de onde pode vir o sentimento de melancolia, que é também muito presente dentro da depressão. Bem, experiências antigas que ficam guardadas na memória inconsciente, ligados à culpa, ligados a experiências traumáticas, podem ser a explicação espiritual da depressão. Para todos esses casos, a orientação é muita prece, a busca do tratamento correto com profissionais e também nunca se afastar do que faz bem para o espírito. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. Preparando as malas para a grande viagem. O trabalho dos mortos e a partida de Sueli Caldas Schubert. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, o tema abordado é Os últimos serão os primeiros. Como interpretar esse versículo que encontramos no capítulo 20 em Mateus, nos dias atuais? Como ficam as questões da nossa vida rotineira, as filas para o emprego, concursos, vestibular? Será que essa afirmação podemos aplicar? E qual a interpretação que devemos dar para as nossas vidas? Lembremos que essa frase, os últimos serão os primeiros, está relacionado com uma parábola
e que na parábola o senhor da vinha disponibiliza o trabalho, as horas, o local e o valor a ser pago, o salário dado a cada um, independente daquele que trabalhou desde a primeira hora ou daquele que chegou nos últimos minutos. Bem, essa condição, né, o trabalho, ele representa a aquisição dos valores, das virtudes que enobrece a alma. Os salários são os mesmos para todos. E, independente das horas que trabalhamos, a meta será alcançada por cada um de nós. Com perseverança, fé em Deus e confiança no amor de Jesus, conseguiremos superar as montanhas das dificuldades que surgem no caminho. A perseverança eleva o moral, tempera o caráter, tornando-o forte, ainda que submetido a grandes dificuldades. Mas a disponibilidade para o trabalho no bem depende de cada um de nós. Associando a sua prática, nos proporciona essa vivência de vivermos em plenitude, em consonância com os ensinamentos. E quando nós nos percebemos e trazemos essa prática, a prática do bem, quando nós nos percebemos, nos colocando essas situações para nós e trazemos para o nosso íntimo, nós conseguimos vivenciar e viver no mundo sem ser deste mundo, como tanto falamos. Essa sensação, ela não é quantificável em tempo ou valores ordenados em primeiro ou último. Por isso, podemos trazer para o nosso dia a dia. A assertiva de Jesus em Mateus, capítulo 20, versículo 16, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, expressa a distinção entre a valorização espiritual e a material das várias situações da vida. O que parece importante no conceito material é menos importante no conceito espiritual. Assim, aqueles que cuidam de se tornarem últimos no conceito do mundo materialista, ou seja, não valorizando aquilo que priorizamos na vida terrena, serão os primeiros. E aqueles que dão extrema valorização para os bens terrenos, dizemos que são os últimos. Por quê? Da mesma forma que nós falamos em primeiros, em últimos, de fato, não é essa a importância. O importante é considerar que estamos numa caminhada, estamos buscando nos melhorar. E em nenhuma dessas situações chegaremos em primeiro ou último lugar. O importante é nos melhorarmos até que todos sejamos primeiros, não em ordem de chegada, mas em amadurecimento moral. Uma boa semana a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.